Vocês estão revoltados? Sim, e indignados com essa situação, porque nós tivemos as imagens que comprovaram que realmente o professor teve uma diferença na forma que ele se conduziu dos meninos para as meninas. E mediante as imagens eles não levaram em consideração. E desconsiderando isso, retornaram o professor ao trabalho e colocaram as meninas para poderem fazer aula com ele como se nada tivesse acontecido. Então essa é a nossa indignação como pai de uma das meninas que saiu nas filmagens com esse professor. Eu estou aqui protestando porque queremos providências que sejam tomadas, e isso daí o mais rápido possível. Inclusive agora vocês receberam uma informação que ele estaria de volta aqui no colégio e trabalhando normalmente. Trabalhando normalmente. E ainda, ao invés de afastarem ele, disseram para as meninas que elas teriam a opção de fazer a aula ou não, como se elas não tivessem necessidade no aprendizado. Isso daí que nos indigna, que ao invés de valorizar o adolescente, o menor, eles preferiram colocar um professor que, mediante as imagens que comprovaram uma diferença com elas, não estou acusando, mas que precisa ser cuidado, esse caso investigado com a maior profundidade. Nós queremos resposta diante disso. Então vocês pedem o afastamento desse professor? Pedimos o afastamento até que tudo seja esclarecido. E todas as providências sejam tomadas, todas as providências cabíveis nós queremos que sejam tomadas. Revoltada, Márcia? Sim, revoltada, porque já faz uns 15 dias que isso aconteceu. Isso aconteceu no dia 5 de novembro, quando o professor foi chamando as alunas por ordem alfabética, e ele começou a medir os meninos de uma forma certa, e com as meninas ele virava de costa para ter oportunidade de encostar nas meninas e assediá-las. E ele tem assuntos inadequados com as meninas, ele incentiva elas a se depilar de maneiras assim que homens vão gostar, que para mim, na idade dele, na idade dela, é inapropriada essa conversa, esse tipo de conversa. Eu não tolero isso, sabe? E as pedagogas e direção dessa escola orientaram as meninas a não falar para os pais, porque eles iam dar um jeito, já estava acabando o ano, só tem 26 dias de aula, vamos perdoar o professor. Não chega nos pais, não é para chegar esse assunto para os pais, para quê? Sabe? Mas minha filha, ela foi e falou para mim, eu interroguei ela, porque ela não conseguia dormir naquela noite, sabe? E eu creio que as meninas, que até hoje não contou para os pais mesmo, porque tem medo da reação dos pais. Só que eu acho errado isso. Eu acho que essas meninas têm que se encorajar, os pais têm que querer justiça. São de 8 a 10 meninas que chegaram a reclamar que o professor se encostou, que o professor deu um jeito de arrumar a postura da menina, sabe? Chegou a encostar e erguer o seio de uma das meninas para corrigir postura. Onde você viu uma coisa dessa? E com os meninos, ele não chegou a 1 segundo o procedimento, ele nem se encostava nos meninos. Eu acho isso um absurdo. O papel dele não é esse, ele está invertendo os papéis. Se ele tem que ter tratamento, então afaste esse professor. Se ele tem um distúrbio na área sexual, então afaste. Ele tem que ter um tratamento correto, ele tem que ter uma atenção para ele. E as nossas filhas têm que ter uma atenção para elas também. Eu estou vendo assim muita omissão da parte do da professora, das pedagogas, da direção do colégio, aonde ele voltou a dar aula para as meninas. E as meninas que passaram por esse constrangimento tiveram que ficar dentro da diretoria enquanto ele dava aula. Eu acho isso um absurdo. Eu quero uma resposta, eu quero uma atenção melhor para nossas filhas, para os nossos filhos. Eu falo aqui em nome das outras mães também, que não estão tendo coragem de ir e reclamar o seu direito. É isso que eu quero uma resposta. Você é uma das alunas aqui do colégio. O que ele fez com você, filha? Na hora de medir, eu já estava toda na postura certa, daí ele foi para pegar na minha, apopou minha bunda, daí eu peguei e dei um tapa nele, dei um tapa na mão dele, né, para ele tirar. Daí ele até chegou a falar desculpa. Daí também teve outro caso que estavam todos na sala. Daí ele falou, sai todo mundo da sala e só fica a Maria Eduarda, após a chamada que ele fez, né. Daí ele pegou e falou assim, fecha a porta. Daí eu falei assim, não vou fechar a porta. Ele falou, fecha a porta. Eu falei, não vou fechar a porta. Ele falou assim, fecha a porta, senão eu vou chamar seus pais e ainda eu vou te dar suspensão. Daí eu peguei e falei assim, então se me dá suspensão eu chamo meus pais, porque eu não vou fechar a porta. E ainda ele ficou bravo comigo. Mas então o professor então passava a mão em vocês? Passava a mão, e nos meninos não. Ele não chegou nem a demorar com os meninos. Ele já chamou alguma das suas amigas para ficar de portas fechadas com ele? Não, mas ele chamou para mim ficar de porta fechada com ele, só que eu não quis. E você tinha que ficar de costa para o professor? Comigo ele não mandou eu ficar de costa, só com as outras meninas. Né, que eu já estava sendo avisada, se ele mandava virar de costa eu nem ia ficar.
Daí, tipo assim, tem gente na quadra, um pouquinho de gente na quadra, um grupo de meninas, ele fica dando como que a gente pode depilar as partes íntimas. Ele fala, dá instruções, sendo que quem quer saber como que a gente... André, qual a posição do Conselho Tutelar com relação a esse caso? Nós entendemos e somos solidários à indignação por parte dos pais e da comunidade escolar, contudo o Conselho Tutelar não pode se precipitar, né? Nós não podemos fazer juízo de valor, então queremos também que sejam esclarecidos os fatos, requisitamos para a escola, para a direção e para o núcleo de educação. Para a escola requisitamos as filmagens que eles têm, o que foi feito, a ata do ocorrido, considerando que foi no começo do mês que isso tudo aconteceu. Para o núcleo de educação, o Conselho Tutelar requisitou o afastamento desse professor dessa escola até que os fatos se esclareçam. Não estamos afirmando nada, embora os pais alegam que tenham filmagens, né? Mas se o núcleo não acatar essa requisição do Conselho Tutelar, aí nós vamos fazer essa solicitação judicialmente. Né? Lembrando sempre que é até para preservar a integridade do professor também, né? Porque a comunidade está muito revoltada, muitos pais procurando o Conselho Tutelar, os próprios alunos, alunas encaminhadas para atendimento psicológico. Então os fatos, o Conselho precisa de esclarecimentos.